Mais um vídeo do Rapinas do Mar. Eu sou o Alexandre Castro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Torrey Horton, escolha de quinta rodada do Seahawks, né? Um recebedor lá de Colorado State. Peço encarecidamente que você deixe o seu like, o seu comentário, né? Se você gostou do Horton, se acha que ele vai ter algum impacto aí já nesse primeiro ano, se você teria escolhido um recebedor mais cedo, quem, né? Seria esse cara. É... E é isto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Esse vídeo também está em formato de texto lá no rapidosdomar.com.br, onde você encontra textos novos todos os dias. Um dos poucos sites do mundo que, mesmo no off-season, mantém um material completo aí para vocês. Então, se vocês puderem dar essa fortalecida aí pra gente, a gente agradece muito nos seguir nas redes sociais também, beleza? É, o Torrey Horton teve uma situação parecida com o Riley Mills, a outra escolha de quinta rodada do Seahawks, né? Foi um cara que a gente descobriu durante o draft que se encontrou com o Seattle, porque ele teve uma lesão no joelho contra San Jose State na quinta rodada de 2024. Então, é um cara que vinha de lesão. Ele começou 2 semanas antes do Combine, ele voltou a correr e correu um 4.4. Então, ele mostra que se ele correu baleado assim, né, sem estar 100%, 4.4 ele ainda poderia fazer mais. Então, realmente tem uma verticalidade que o time precisa. E aí os Seahawks também fizeram seus testes, né? Mas assim, a situação dele é melhor do que o do Mills, porque ele já tá num estágio bem mais avançado de recuperação. Então, assim, eu acho, como eu falei pra vocês, que o Mills tem uma chance, um risco de não jogar a temporada de calouro. Já o Horton eu acho bem difícil, a não ser que ele reagrave a lesão por algum motivo. Mas, assim, em termos de recuperação, a do Mills foi agora nos playoffs, né? No final da temporada. A do Horton foi lá no comecinho, então naturalmente ele está mais à frente na recuperação, está basicamente 100%. O Horton traz um elemento de verticalidade, né, para o Seahawks, né, com essa velocidade que eu falei, que o Seahawks não tem. Né, assim, o Jackson Smith em Jigba e o Cooper Kupp são caras similares, assim, caras que atacam bem o meio do campo, um estilo slot receiver, né? O Jake Bobo e o Derek Young são caras que não têm essa velocidade vertical explorada o tempo todo, né? O Bobo também é um cara que vence mais em rotas. O Young é um cara mais para jadas após recepção. E basicamente o Marquez Valdes-Scantling é o, o rival, né? Sempre na posição do Horton. Então, assim, eu acho que o Horton tá numa situação muito boa de tentar ser titular no ano dele de calouro. Porque o Marquez Valdes-Scantling, apesar de ter se recuperado lá nos Saints, justamente com o Kubiak, não é lá um grande recebedor, não vinha de bons anos, né? Então, a ideia é que seja o trio titular, seja o Scantling, o Indigba e o Cup, mas o Max Valdes-Scantling não é um cara que inspira toda essa confiança, né? Então, assim, pode haver essa mudança sem grandes problemas. Então, o Horton tem essa chance. Um outro detalhe importante, falando sobre onde escolher um recebedor, eu achava essa classe muito boa e achava com alguns caras com um bom fit para o Seahawks, como o Trey Harris de Ole Miss, o Jaden Higgins e o Jalen Noel de Iowa State. O Seahawks não escolheu um recebedor tão cedo, né? Foi uma escolha de quinta e lá o Rick White na sétima rodada. E vale lembrar que antes de escolher o Horton, os Titans passaram na frente dos Seahawks e escolheram o Elik Ayomanor de Stanford. Quem tava aí na live do draft, podia até pro João deixar o link aí também. Lembra que o João pedia várias vezes o Ayomanor e não veio. Os Titans passaram na frente dos Seahawks e após o Ayomanor ser escolhido, os Seahawks decidiram trocar para baixo. É, Pode indicar que o Ayomanor era um alvo do time, né? E eu acho que seria até um fit um pouco melhor do que o Horton. Eu achava que o Ayomanor ia ser uma escolha de segunda rodada, por exemplo. O Horton era um cara que eu tinha como quarta rodada, e acho que por conta da lesão, acabou caindo aqui
para meiuca da quinta, né? Então, os Seahawks também conseguiram um bom valor aqui. Então vamos pro tape dele. Como eu falei, o Horton tem a chance de ser a velocidade que falta um pouco ao grupo de recebedores do Seahawks, né? Aqui ele é utilizado no slot, né? Ele vai tomar um inside release, ou seja, ele vai vir por dentro desse defensive back. E aqui vamos pro topo da rota. Pronto. Aqui nesse momento ele está meio que ameaçando o corte. E aqui o defensor sabe que ele é um cara muito rápido, então ele tem que começar a tentar se antecipar. Só que na verdade ele não vai fazer o corte para esse lado, e sim para esse, né? O lado oposto que o safety está indo. Só que o defensive back tem que, tanto o safety tem que ajudar por cima, como esse corner que está marcando ele aqui, tem que, aqui ele já mudou de direção, tem que respeitar. E aí ele mesmo criou essa separação para ele. Aqui, vai lá e busca a bola no alto. Duas coisas, né? Do ponto positivo e negativo. Ele não é um super route runner, a gente vai falar mais na frente isso. Porém, também ele é um cara que é bom em bolas contestadas. Então aqui foi buscar essa bola lá no alto. Aqui a velocidade dele no fundo do campo. Ameaçou e o passe foi ruim. Ele sofreu. Eu não gostei muito assistindo o tape. Achei o quarterback de Colorado State bem ruim. E a gente vai falar mais na frente. O Horton tinha poucas rotas como essas rotas verticais. Chances de correr essas rotas verticais pelo esquema de Colorado. Então, é, é, a gente usa muito a projeção de que os testes deles são de um cara rápido. As poucas rotas que ele correu vertical, ele mostrou a velocidade, como foi aqui, por exemplo. Que por isso aqui era um touchdown certo, se ele tivesse um quarterback minimamente decente. Outra coisa que ele faz muito bem é, como eu falei, da questão das recepções contestadas. E ele é muito bom em fazer essas recepções no limite da endzone, no limite da sideline. Aqui ele ajuda o QB a improvisar, ó. Ele já está bem perto da sideline. Ele volta para pegar essa bola. E no ângulo do All-22 não é tão perfeito para ver assim, mas ele se manteve dentro de campo e conseguiu essa baita recepção. Tá? Então, muito bom. Aqui ele vai correr mais uma rota comeback. Aqui ele está alinhando aqui embaixo contra o Travis Hunter, tá? Segunda escolha geral. Passou o Hunter e mudou de direção muito rápido, voltando, né? Nessa rota que a gente chama de comeback, né? E ficou livre aqui. O QB não foi com ele, mas ele conseguiu essa aqui é uma separação nível NFL, né? Então uma separação muito boa contra um cornerback muito bom. Indo para jardas pós-recepção. A gente vai falar mais à frente que o Horton não é um cara muito físico. Então, assim, a maioria do que ele não é um cara que adiciona muito em jardas após a recepção. Por exemplo, quebrando tackles e coisas do tipo. Onde ele consegue essas jardas após a recepção é com a habilidade dele de mudar de direção. Então aqui ele faz um juke move ó, e basicamente corta dois defensores no movimento só. Foi mais um, mais um. Então assim, para um cara que tem 6'2" e quase 190, ele se move muito bem nesse espaço curto. Então bacana. Se nada der certo também aí com o Sam Darnold, com o Jalen Milroy, ele ainda pode lançar uns touchdowns aí, né? Ele tem esse touchdown aí que foi de 2023. Bom, agora indo para os pontos de melhora, como eu falei, o Horton tinha uma árvore de rotas limitada lá em Colorado State. Explicando para vocês que não acompanham tanto college, os treinadores de college não estão nem aí para a NFL, no sentido de ele não é uma divisão de base, né? Como às vezes a galera pensa. Ele não está pensando em melhorar o jogador para a NFL. Ele quer ganhar os jogos dele. Então, é, por isso que a gente vê, às vezes, alguns prospectos que produzem muito no college e você vai ler a análise dele e diz assim, esse cara não se adapta para a NFL. Porque, como eu disse, se estiver funcionando para o college ali, o treinador pouco está se importando em como vai desenvolver ele.
E o Horton era usado em screens, em crossing routes, né? Essas rotas que cruzam o campo, como foi naquela jogada anterior que a gente viu, para conseguir espaço em conceitos mesh, né? Que são essas rotas que se cruzam logo aqui na saída. E era pouco usado verticalmente, que eu acho que era onde que ele podia ganhar muito. Só que, como eu falei, o quarterback era limitado, então talvez por isso o Horton também não fosse tão utilizado assim. E o fato de não ter essa diversificação de rotas faz com que ele precise de um refino nisso. Então aqui, ó, ele é um cara que muda bem de direção, como a gente já falou, mas percebam como essa rota é arredondada aqui, né? A rota tem que ser o mais reta possível, assim, no momento do corte, né? Que a gente fala que é o topo da rota. Então aqui ele faz uma rota bem arredondada. Isso aqui poderia ser uma interceptação se tivesse o defensive back marcando ele. A jogada foi pro outro lado, né? Mas ele não sabia disso. Então a rota não foi uma rota boa por conta disso. Como estávamos falando lá da fisicalidade dele, né? É um cara que é um dos poucos snaps dele verticalmente. Ele até teria velocidade para ganhar desse defensive back, mas como eles brigam aqui um pouco, ele sempre perde na fisicalidade. Não conseguiu rastrear a bola e acabou perdendo essa recepção. Não foi uma jogada péssima dele, mas só quis demonstrar que é, quando se trata do embate físico, ele acaba sofrendo um pouco. Ele é um recebedor confiável. Assim, teve alguns problemas de drop em 2023, mas melhorou muito em 2024 nessa questão. Acho que um drop rate de 3,8, então um drop rate baixo. E aqui mais uma questão de fisicalidade, ele vai sofrer o contato na linha de scrimmage. Na NFL é cada vez mais comum cornerbacks marcando em press, então ele vai enfrentar mais esse contato. Então perceba como ele foi tirado totalmente da jogada aqui. A bola nem vai para ele, mas assim, a rota dele saiu totalmente de tempo por conta desse contato aí na linha de scrimmage, né? E justamente por não ser um cara muito físico, né? Um cara esguio assim, ele também não é um bom bloqueador aqui no topo da rota, no topo da tela, na verdade. Não consegue manter o bloqueio. Ele oscila entre demonstrar muita vontade e não ter força, e às vezes nem demonstrar muita vontade de bloquear. Então, assim, pro esquema do Kobe aqui vai ter muito jogo corrido. É algo que ele precisa ajustar. Então, assim, algo que eu estaria trabalhando fortemente se fosse ele nessa off-season era em trabalhar os meus bloqueios. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Rocks!